É saúde, tá na mídia. É saúde na mídia, gente. Vamos mais começar. Mais um pra gente, mais um pra conta. E falar mais um pra conta, hoje eu quero começar perguntando pra você, Karina, amiga. Você já sentiu dor nas costas? Amiga, demais. Muitas. Eu já tive. Aliás, não é já tive, né? Hérnia é uma coisa que você tem. Hérnia, já tive dor lombar, praticamente coisas. Um case, assim. É um case. Eu já me travei semana passada, já travado, passei uma semana com o pescoço travado. Aquelas dores que a gente vai só acumulando com o tempo. Que acontece de vez em quando. Às vezes a gente vai pegar um peso, não é por conta do peso, mas acho que pega de mau jeito. Eu acho que significa idade. Sabe aquela coisa que vai acontecendo com o tempo? Todo mundo passa por isso. Pensei que ela era minha amiga, gente. Não, gente, me diz aí, uma pessoa comenta aqui com a gente, quem é que nunca sentiu nenhuma dor na vida? Nenhuma dor nas costas? Eu quero saber, porque a gente vai te convidar para vir aqui pro Saúde na Mídia e contar o seu relato. Porque com certeza a gente precisa entender como é que essa pessoa não tem dor. Mas falando em dor, hoje a gente trouxe um especialista para falar de dor, dor nas costas e dor na coluna. A gente vai receber o Dr. Paulo Rogério, que é especialista em coluna, ortopedista, e vai trazer uma técnica minimamente invasiva para falar sobre os cuidados com a coluna. A técnica da videoendoscopia de coluna, que pode ser até para tratamento de casos cirúrgicos, que não é o nosso, graças a Deus. Graças a Deus. Dr. Paulo, seja bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez. É a segunda vez, né? Ele esteve aqui com a gente na primeira temporada. Na primeira temporada, e agora ele vai falar sobre a técnica. Sim, hoje eu trouxe aqui o instrumental, o arsenal cirúrgico para mostrar para vocês como é que funciona a cirurgia de hérnia de disco. Da outra vez a gente falou sobre a incidência, falou sobre as causas, e hoje eu quero mostrar um pouquinho para vocês como é que funciona isso aqui, para vocês entenderem basicamente como a técnica de cirurgia de coluna mudou de uns 10 anos para cá, mudou para muito melhor, para muito mais segura, para muito mais eficiente. Antes, vamos explicar para o pessoal, Dr. Paulo, quem é que precisa desse tipo de técnica, né? Não é necessariamente um torcicólogo, uma dor na coluna, um travamento, ou até um outro tipo de caso que a gente tenha de dores normais que você vai precisar de uma cirurgia. Mas quem é aquela pessoa que realmente tem que ser um caso cirúrgico ou um tratamento menos invasivo é aconselhado? Certo. A técnica de videoendoscopia para a cirurgia de coluna, ela é largamente utilizada para os casos de obstrução do canal medular. A mais comum doença é a hérnia de disco. Todo mundo já ouviu falar de hérnia de disco, né? Quem tem, né? Não tem esse negócio de, eu já tive, não tenho mais. Quem tem tá muito ruim, tá muito mal. Tem muita gente que diz que tem hérnia de disco e na verdade não tem, tá? Isso daí tu tá falando caso de mim porque eu falei que eu tinha? A ser explicado melhor para nossa audiência. Por que pessoas têm diagnóstico tão comum de hérnia de disco e vivem, eu tenho 5 hérnias, estão ali na academia vivendo normalmente. É possível? Não é possível. Existe uma classificação que se utiliza, que ele vai do disco normal a uma protrusão discal, chama também de abaulamento discal, e depois a hérnia. São estágios diferentes da mesma doença. A maioria das pessoas que diz que tem hérnia, mas que tem uma vida próxima do normal, elas são portadoras ou da desidratação discal ou do abaulamento discal e não propriamente da hérnia. A hérnia é bem mais disfuncional. É muito difícil uma pessoa com hérnia de disco estar trabalhando normalmente, dirigindo, subindo e descendo uma escada. Conseguir fazer atividade física. Quem já foi operado de hérnia de disco sabe do que eu estou dizendo, porque realmente é uma doença bem disfuncional. E para esses casos de operação de cirurgia de hérnia de disco, a endoscopia, a videoendoscopia de coluna é uma opção. Sim. Mas não só para isso, para outros casos também. Basicamente, hérnia de disco e estenose de canal. A estenose de canal, na verdade, é uma hérnia de disco de uma pessoa um pouco mais idosa, que ao invés de o disco estar causando a obstrução, eu tenho um aumento dos ligamentos, um aumento da parte óssea e que acaba funcionando como uma compressão da mesma forma que a hérnia de disco. Vamos imaginar que a estenose é uma doença de uma pessoa de 50 anos para frente, mas que os sintomas são bem parecidos com a hérnia de disco. Todo mundo que tem hérnia de disco precisa passar por uma cirurgia, doutor Paulo? Não precisa. Existem os sintomas mais objetivos, que é a manutenção dessa dor na costa por mais de 3 semanas, e o principal deles que é a dor em uma das pernas, né? A dor do ciático. Todo mundo já ouviu falar em nervo ciático, né? Mas ninguém sabe o que é. O nervo ciático é um nervo grande que sai da coluna e passa por trás da perna. Eu tenho o ciático direito e o ciático esquerdo. Na maioria dos casos, as hérnias de disco elas escolhem um lado, né? O disco sai do lugar e ele entra no espaço do nervo ciático, ou à direita ou à esquerda. E a queixa mais comum é a pessoa estar mancando e com muita dor em uma das pernas. É aquela dor que começa na coluna e vai irradiando? Irradiação, exatamente. Entendi. E tem pessoas que dizem que esquenta, tem gente que diz que a perna fica dormente, fica formigando. Então essa perversão de sensibilidade e a dor, elas são um indicativo da síndrome
hérnia de disco, né, como todo mundo gosta de falar, e ela precisa se manter durante um tempo para ter a indicação cirúrgica ou ser grave o suficiente para faltar força. É o que a gente chama de déficit neurológico. É quando o nervo ele para de funcionar de maneira adequada e você perde o movimento normal de uma das pernas. É aquela coisa da pessoa travar e ela não conseguir sentar ou ficar de pé, não, é mais ou menos isso? O travar, ele é uma contratura da musculatura aqui em cima. Já é uma doença da coluna e da musculatura aqui em cima. E a hérnia de disco é uma obstrução que vai causar dor para baixo. O travamento ele é muito mais comum. Todo mundo já travou, até eu já travei. Uma vez eu fui pegar uma coisa dentro do porta-mala do carro, fui, não consegui voltar. Com a posição errada, todo mundo pode travar em qualquer idade da vida. Pode, você pode pegar um papel no chão e voltar travado. Aqui no momento, fazer um agachamento, pegar seu filho, ops, travou. 78% dos adultos algum dia vai apresentar um sintoma de dor lombar parecido com esse de travamento. Mas não é esse absurdo de pessoas que têm hérnia de disco, obviamente não. Doutor, agora vamos falar do que você prometeu mostrar pra gente. Sim. Ele começou aqui falando que vai mostrar tudo, como é que funciona essa técnica, né? E a Karina tá aqui só de olho, querendo entender essas ferramentas mágicas. Prata ali. Certo. A cirurgia de hérnia de disco era feita de maneira convencional com uma incisão, com um corte. Você abria a coluna, você afastava o músculo, o ligamento, cortava o osso, abria, entrava, afastava a medula, chegava no disco e retirava esse fragmento que estava lá. Era uma cirurgia aberta, a exemplo da maioria das cirurgias abertas que evoluíram a endoscopia, a videoendoscopia, a laparoscopia. Então, antigamente você fazia uma apendicite abrindo. Você fazia uma incisão, ia lá e retirava o apêndice. Hoje em dia você coloca uma câmera aqui, não tem essa necessidade de você fazer uma incisão enorme. A recuperação é muito mais rápida com esses microfuros, com esses portais, como a gente chama. A cirurgia de coluna é feita com um portal só. E aqui está o videoendoscópio, que é exatamente o instrumental que se utiliza para essa cirurgia no nosso dia a dia. Basicamente é uma peça oca. Aqui embaixo você conecta uma câmera, essa câmera vai dar numa televisão. Por aqui eu passo líquido, entra soro fisiológico, volta soro fisiológico para molhar as estruturas lá dentro e facilitar a visualização. Aqui entra o nosso instrumental. Basicamente o que utilizamos durante a cirurgia vai passar por aqui. Então isso aqui fica dentro do paciente e através desse orifício aqui você vai manipular as estruturas lá dentro, tá? A gente vai passar uns videozinhos aí depois para poder ilustrar melhor isso aqui. Então, se você for olhar, essa é a incisão necessária para se fazer essa cirurgia. Você pode ver aqui, comparar tem aqui com o dedo. Uns 2 milímetros ali? Aqui tem 8 milímetros. 8 milímetros. É 0,8 centímetros. Não tem nenhum centímetro. E a comparação em relação à outra assim, é gritante, porque o é corte muito grande. E é de 10 a 15 centímetros. Se a pessoa for um pouco mais cheinha, mais corpulenta, vai ser uma incisão maior, tá? Então é sem comparação. O acesso que você faz para chegar lá numa cirurgia aberta, ele é tão traumático quanto a cirurgia, quanto a doença, tá? Então você minimizando isso aí, você diminui o pós-operatório. Quem já foi operado por essa técnica consegue falar muito melhor isso aí. Pode deixar nos comentários aí. Você no outro dia está em pé, no outro dia você vai para o hospital. Ninguém fica 2 dias internado por conta de uma cirurgia. E comparando com a outra? Passava 3 dias. 2 a 3 dias, a dor pós-operatória. O retorno também às atividades também O retorno às atividades era bastante demorado, a pessoa usava uma cinta há bastante tempo, tinha muito medo de se movimentar depois. A nossa preocupação com o paciente pós-operado era muito maior porque sabia que tinha um trauma cirúrgico bem maior. Com isso aqui não. Isso aqui você vai lá dentro, você faz o que você precisa fazer, retira a hérnia, você diminui a estenose de canal, que é nas pessoas mais idosas, e quando você termina a cirurgia, basicamente você retira isso aqui e dá um ponto na pele. Gente, isso é tecnologia. E assim, é fantástico. E o que eu estava vendo também, antes de fazer essa matéria contigo, tem muita gente que tem um receio de operar, medo de operar, e acaba indo para alguma técnica que não acaba piorando. Ou adiando, né? Protelando algo que pode depois ser irreversível, por exemplo. Exatamente. Isso. É um ponto importante a gente conversar sobre isso, porque as síndromes compressivas, lombares, cervicais também, elas basicamente têm um período em que elas param de doer. Só que a doença continua lá. Eu vivo dizendo isso, você não tratou a doença, você saiu da fase ruim, da fase dolorosa. E aí com o tempo vai se instalando essa falta de força, esse déficit neurológico,
e existe um risco muito grande de você entrar numa segunda crise, que essa segunda, terceira crise são bem mais graves, tá? Então, com uma técnica destas, que é bem menos invasiva, que é extremamente mais resolutiva, por que adiar um tratamento de uma coisa que você pode, na próxima semana, estar normal, ficar bem? Você já imaginou, você tem uma hernia de disco, não é tão sintomático, um belo dia você está viajando, você está lá na Disney, e aí você trava. Literalmente. Aí você entra numa nova crise, você está viajando, você está trabalhando, resolvendo alguma coisa importante. Eu já tive pacientes que estavam há 3 dias de fazer prova de vestibular e tiveram uma crise de hernia de disco. 3 dias antes da prova de vestibular. Porque normalmente o estresse pode desencadear essas crises, doutor? Na verdade, não, foi mecânico mesmo. Foi baixar para pegar uma coisa e a hérnia se estabelecer. E quando tem esse travamento, a cirurgia pode ser realizada ou tem que fazer algo para melhorar, aliviar aquela dor de imediato? Sempre o tratamento conservador a princípio. Sim. O travamento, a dor, até a dor na perna você tem que tolerar, aguentar uns dias aí, umas 2 a 3 semanas. Existe uma rotina medicamentosa, uma rotina de repouso, algumas rotinas de fisioterapia, muitas vezes precisa para isso, e você vai decidir a necessidade cirúrgica após esse período, tá? Não é você pensar que todo travamento vai se transformar numa cirurgia de hernia de disco, isso não é verdade, tá? E tem algum tratamento preventivo para quem está em casa? Como é que eu vou prevenir a hérnia? Tem? Tem. Prevenção nesse caso é diagnóstico, tá? Você vai ter que ter diagnóstico. Grande parte das hernias de disco são de caráter genético. Você não sabe se você tem tendência a isso, a não ser que tenha um parente muito próximo que já tenha sido operado disso, ou você já tenha tido sintomas prévios, tá? Uma ressonância magnética hoje em dia é um exame bem comum, bem fácil. Muitos estabelecimentos de saúde público, privado, dispõem disso. Uma ressonância é o suficiente para você descobrir se você tem tendência a uma hernia de disco, porque lá vai aparecer uma discopatia. Discopatia é um disco preto. Você que já fez ressonância, você vai olhar lá no laudo da sua ressonância. Desidratação discal, tá? Desidratação discal é o mesmo termo discopatia. Tem pacientes que me falam que a minha coluna está perdendo líquido por causa do termo desidratação, né? Então esse disco que está desidratado, que está com discopatia, ele sim tem uma tendência muito grande a gerar uma hernia de disco, tá? Aguda ou crônica. Se você me perguntar como é que você evita uma hernia de disco, primeiro, saber se você tem tendência a isso, tá? É como você vai evitar uma diabetes ou hipertensão. Você tem que saber se tem tendência para isso e fazer um exame que comprove que você tem ali um comecinho daquele problema que você tem que se cuidar um pouquinho mais. E a ressonância, ele é um exame preventivo que a gente tem que fazer a partir de quando? Todo mundo que tem dor lombar, sem exceção. Qualquer tipo de dor lombar. Existiu a dor lombar, você tem que fazer o exame de ressonância, até porque não é só hernia de disco a doença que você vai ter como sintoma a dor lombar. Existe aí mais de 20 doenças que se manifestam como dor lombar. Doenças abdominais, doenças pélvicas, doenças vasculares, até mesmo o estresse, as doenças somatizadas, elas se manifestam como dor lombar. E se você tem um sintoma que é tão comum a tantas doenças, por que não investigar? Por que não ir atrás da causa? Por que não entender por que aquilo está acontecendo? Eu já tive várias crises de dor lombar. Várias, fui várias vezes no pronto-socorro. Não é correto você ir 2, 3 vezes no pronto-socorro com um sintoma e não saber a causa. Concorda? Concordo. Com certeza. Doutor, agora voltando a falar sobre a tecnologia, né, aliada no tratamento, na prevenção de doenças, caminhando aí junto com a medicina, como é que foi para vocês, profissionais dessa área, essa nova tecnologia com uma videoendoscopia de coluna para tratar os pacientes? Além dos pacientes terem uma recuperação mais rápida, o tempo de cirurgia também diminuiu. Sim, para nós foi uma grata surpresa porque, a princípio, sempre que uma nova tecnologia é lançada, existe aquela resistência. Eu já tenho o costume de fazer desse jeito, por que eu vou mudar para outro? Só que a videoendoscopia, a artroscopia em ortopedia são coisas extremamente úteis e largamente utilizadas, extremamente reprodutíveis de uma cultura para outra, de um país para outro, e não tem como negar. Quem faz artroscopia de ombro sabe, você faz um furinho aqui, você vai lá dentro, resolve o que tem que fazer, melhor do que você abrir. Não existe cirurgia de joelho sem uma artroscopia, sem um endoscópio desse aqui. É muito injusto você fazer uma cirurgia hoje em dia aberta para corrigir uma alteração dentro de uma articulação, se você consegue colocar uma câmera lá dentro e resolver. E assim chegou a videoendoscopia para a coluna. Uma estrutura que tem uma certa gravidade a mais de tratamento, porque tem o canal medular, existem nervos lá dentro, estruturas nobres lá dentro. E quando se dominou essa técnica e você conseguiu entrar lá, fazer o que tinha que fazer para resolver aquela doença e sair e dar um ponto na pele, você imagina o quanto que isso é
é benéfico, né, do fantástico. ponto de vista técnico e para o próprio paciente que foi operado. Levantar no outro dia e botar o pé no chão. Tem uns que me perguntam, posso ficar em pé? Deve. Levanta e anda, vamos lá. Doutor, há quanto tempo o senhor faz esse tipo de cirurgia? Essa cirurgia eu estou desde 2013, tem 11 anos. Inclusive, falando de tecnologia, um dos grandes fornecedores de materiais hospitalares é a OMED. A OMED qualificada com uma equipe sensacional que fornece esse tipo de equipamento e que tem facilitado, né, esse acesso a muitas pessoas a terem ainda mais qualidade de vida. Então, se você quiser saber mais sobre a OMED, é só acompanhar aqui no Instagram, omed.oficial. E se você estiver gostando, dá um like, compartilha, curte com a gente aqui o nosso programa Saúde na Mídia. Doutor, a gente quer falar mais com você. Eu quero que você me diga também um pouquinho mais sobre como é que é a sua realização, assim, a sua paixão pela medicina, pela ortopedia e pela cirurgia. Porque quando a gente fala com ele chega aqui, quando chegou todos esses equipamentos, falando de equipamentos, né? A gente está falando da OMED. Dele quando ele tava ele na ficou mala, rindo. Ele ficou assim, feliz, realizado, mostrando, assim, como se ele estivesse ganhando um troféu, sabe? A gente achando que era uma mala de dinheiro e para ele a mala de dinheiro está aqui, gente. É a mala da realização pessoal de muitos pacientes, doutor. Sim, eu gosto muito de cirurgia, sempre gostei muito de cirurgia. O que a ortopedia mudou para mim, né, quando eu era acadêmico, quando eu estava na residência, é exatamente isso aqui, é instrumental, é ferramenta, coisas que a cirurgia convencional não tinha, né? Você vai pensar numa cirurgia, o que você pensa no bisturi, né? O bisturi é o que a gente menos utiliza, é o bisturi, você só vai usar para fazer incisão, e todo mundo, eu tenho medo de bisturi. Isso aqui, esse sem número de instrumentais, eles abriram um leque muito grande para a gente conseguir tratar doenças que antigamente todo mundo tinha medo. Hoje em dia você não precisa mais ter medo de uma apendicite. Você teria medo de um cisto de ovário, não sei, qualquer doença abdominal, pélvica, qualquer coisa dessa, você consegue entrar com um instrumental desse aqui e resolver. Cirurgia pequena, mínima, você não precisa ter medo disso. Hoje, esse acesso à inovação, como é que o médico tem acesso a isso? Na residência então você está atuando, você já fez a residência, você já estava formado, eu estou pegando pelo você case. começou agora, desde Sim. 2013, anos, né? Sim. Começou que está fazendo. Como é que essa tecnologia, essa inovação chega para vocês médicos? A princípio, nós fazemos parte de sociedades, eu faço parte da Sociedade Brasileira e Norte-Americana de Coluna. Nós somos convidados a participar desses eventos que são mundiais. Eu fui 2 vezes, uma vez eu fui nos Estados Unidos e outra na Alemanha, em datas diferentes, em anos diferentes. E os congressos são enormes. As salas de aula com hands-on é quando a gente mesmo vai fazer a cirurgia em modelos, tem pessoas do mundo inteiro. Então essas técnicas são disseminadas de maneira bem igualitária. Você vê pessoas do mundo inteiro interessadas nisso aí. A aquisição desses instrumentais pelos hospitais, ela segue sim a tendência. Você não fica muitos anos aguardando que o seu hospital tenha um instrumental desse. Você só comunica que aquilo é muito bom. Hoje em dia tudo é uma questão de conhecimento e de comunicação. Então o hospital não quer ficar para trás. Ele não quer dizer, não, aqui eu não faço hernia de disco videoendoscópica. Por quê? Eu vou adquirir o material para fazer isso aí. Os médicos estão sabendo fazer, os pacientes querem fazer, é melhor. E ponto final. O interessante é o paciente também já vir sabendo desse diferencial, desses benefícios. O médico está ali para esclarecer com um profissional qualificado para mostrar a melhor opção. Por isso a importância assim, dessa comunicação, do Saúde na Mídia, de estar levando o que é inovador, o que tem de melhor de tratamento, para a gente estar informando vocês aí de casa. Com certeza. Agora a gente vai informar um pouquinho mais sobre a nossa pergunta surpresa. Por essa você não esperava? Sempre espero isso. Essa eu sempre espero. Vamos para a nossa pergunta surpresa? Vamos! Caixinha preta. Será que é coisa Hoje tá boa? diferente. Será que é coisa boa? Vamos sacudir aqui. Bom, aqui são perguntinhas aleatórias, só pra gente saber seu poder de responder assim no improviso. Vamos testando nossos convidados. Pode escolher. Pode escolher, fica à vontade. Pode me contar sobre uma experiência que mudou sua perspectiva de vida? Ter adoecido. Adoecer é sempre uma experiência que a gente muda a perspectiva de vida. Qual foi a doença que você teve? Covid. Foi grave. Foi muito ruim. Ficou hospitalizado na UTI? O médico aprende um pouquinho mais de saúde, de doença e de medicina quando adoece. Quando vira paciente? Quando vira paciente. E uma outra ocasião também eu cortei esse dedo aqui
cortando carne lá em casa, arranquei um pedaço desse dedo aqui. Passei aí 3 meses sem trabalhar, também foi outra experiência que eu aprendi muita coisa. Quem me tratou nessa época foi o nosso colega lá da Vertebrado, o Dr. Edson Memória, tratou do meu dedo aqui. Agora você imagina um cirurgião com o dedo cortado, sem poder trabalhar e naquela chance de não ter mais sensibilidade, de não voltar mais a fazer aquilo que costumava fazer. É uma experiência bastante tensa e olha que foi um corte pequeno, né? Mexe com o emocional. Com certeza. Aí você imagina doenças mais graves, uma fratura mais grave, você imagina uma hérnia de disco, você imagina uma doença cerebral, uma doença abdominal, cardíaca. Então todas essas experiências elas são transformadoras. Para o médico então, quando você se vê doente, necessitando da avaliação, necessitando de uma conduta de uma outra pessoa, mesmo você sabendo do que se trata, é um negócio que é angustiante a princípio, mas que ensina muita coisa pra gente. Para mim sempre parece assim que vocês, até nós pacientes, a gente acha assim que é meio super-herói, que médico não adoece, né? Tem essa cobrança com vocês de estar ali nada bem? De super-heróis, nada disso. Depende Nós do ponto de adoecemos do mesmo vista. jeito. Não, a gente adoece do mesmo jeito. Tem as mesmas vulnerabilidades. O que eu quis dizer super-herói é que a gente é invulnerável, né? Mas não é, o médico adoece do mesmo jeito. E eu queria agora te perguntar, tu falaste de uma experiência pessoal sua, mas conta pra gente uma história, uma experiência com o paciente, porque o que você faz assim de tão interessante é que às vezes o que a gente está andando, correndo, fazendo as nossas atividades, nem todo mundo tem ideia do que é não conseguir andar, do que é você não conseguir brincar com seu filho. E de repente você, como você deu um exemplo aqui, de parar de fazer aquilo que você gosta. Então, qual é a sensação de você levar saúde para aquela pessoa? Porque por intermédio de vocês a gente consegue vencer uma doença, sair de uma falta de qualidade de vida, porque a dor, ninguém merece, né? Viver com dor. Ninguém vive com dor, né? Assim, a pessoa às vezes sobrevive porque é obrigatório. Dor, né? Mas assim, conta pra gente uma experiência assim, que te marcou muito nesse sentido. Olha, tem muitas coisas, tem muitas. Imagina. Mas as que assim, eu me lembro bem, era paciente mandando foto, mandando vídeo, fazendo alguma coisa. Eu tenho uma brincadeira lá no consultório, diz assim, olha, quando a senhora estiver boa, a senhora sobe numa goiabeira e me manda uma foto pra mim. E teve um paciente que fez isso? Teve uma paciente que subiu numa árvore e tirou uma foto lá de cima e me mandou. Você tem essa foto? Eu não tenho aqui. Não tenho mas aqui. A gente vai tentar achar essa foto. Mas me mandaram essa foto. Ela subiu na goiabeira, subiu numa árvore e tirou a foto e me mandou. Uma senhora assim, de uns 70 anos, mais ou menos, né? Então, tem essas coisas de você ver que o paciente está bem, encontrar com o paciente na rua e ele nem se lembrar que já teve doente, porque está bem, né? Aquela doença não se perpetuou, não atrapalhou a qualidade de vida dele. Tem muitas. Quando eu trabalhei na rede pública, quando eu voltei da residência em 2009, 10, 11, 12, os pacientes da rede pública eles são bem mais sofridos, né? Eles têm muito mais dificuldade de acesso ao médico, às técnicas mais assertivas para tratamento das doenças deles. E me lembro bem os pacientes com deformidade, com escoliose, que são cirurgias enormes, né? E que são feitas de maneira bem atrasada nessa população. E quando a gente vê na rua, uma cirurgia que você fez há 10 anos atrás, era uma criança, né? Era uma criança, tinha 13, 14 anos. Hoje em dia tem 24. Já é adulto, já está formado, já está trabalhando. Aí você às vezes nem reconhece mais a pessoa, porque ela já cresceu, né? Já tem bastante tempo. Mas aquela pessoa Mas nunca ela vai não esquece, ela não esquece da gente. Eu tenho uns lapsos de memória muito grandes, isso é uma memória fotográfica muito ruim às vezes. Mas o paciente não se esquecer, ver a gente na rua e dizer assim, eu vi o senhor passando lá em qualquer lugar, ou então encostar com você mesmo em algum lugar, e dizer, doutor, o senhor lembra de mim? O senhor me operou lá, não sei aonde, tá? Estou bonzinho, não estou sentindo mais nada. Isso é a parte gratificante da profissão. É porque você transformou aquela vida. E vamos deixar um recado aqui para as pessoas que estão, de repente, nessa dúvida, fazer um procedimento ou não fazer, estão sentindo dor, mas às vezes ficam com medo mesmo. Deixa um recado aí para acalmar esse coração e um convite para elas conhecerem um pouquinho mais também desse trabalho. O medo ele é inerente de qualquer situação diferente daquilo que você vivencia. Você acabou de adoecer, obviamente você vai estar com medo. Vai estar com medo de qualquer opinião que alguém lhe der, vai estar com medo do que está acontecendo, vai estar com medo do que pode acontecer. Esse medo ele faz parte, a gente nem deve acreditar que você não deve ter medo. Você tem que ter medo sim, a doença ela vem para poder te transformar de alguma forma. O que eu sempre recomendo é
Busque informações com quem sabe o que está dizendo, tá? Geralmente o paciente ele vem para o consultório com muita dúvida porque muita coisa foi dita que não é verdade. Essa história de operar de hernia de disco e ir para cadeira de roda, essa história aí mito total. É um mito total, antigo e que nunca foi comprovado e infelizmente todo mundo fala disso, né? Existe muito disso. Então, quando você estiver doente de qualquer coisa, de qualquer doença, procure um profissional especializado na área, certifique-se de que ele tem qualificação para aquilo e vá conversar com ele, para ele tirar suas dúvidas, porque tirar dúvidas da cabeça dos pacientes que vêm já com muita informação dada por terceiros, por pessoas que não têm um mínimo de conhecimento, não têm expertise nisso, é mais difícil do que explicar a doença. Tirar da cabeça dela aquilo que plantaram lá é mais difícil limitante do que você explicar. E aí aquele tempo que eu estou lá no consultório explicando, ó, você sabia que isso aqui é assim? A pessoa, não. Você já tinha ouvido falar disso? Não. O que você sabia disso aqui? Totalmente o contrário. O que as pessoas me dizem lá no consultório da doença delas é exatamente o contrário da realidade. Por quê? Porque as informações a questão da fake news nesse caso exatamente. E infelizmente a pessoa vai procurar informação onde? Na internet. No Saúde na Mídia. É aqui que a gente quer que você procure informação. Tudo bem, aqui pode porque ser. Aqui a gente escolhe os profissionais qualificados. É aqui que a gente chama vocês para apresentar isso. A diferença do que é fake news e do que é com credibilidade, com apuração, com uma equipe jornalística, com uma equipe engajada por trás. E aqui o Dr. Paulo como expert em ortopedia para vocês. E a gente agradece a participação, doutor. Eu que agradeço mais uma vez. Gosto muito de conversar sobre saúde, gosto muito de conversar com vocês a respeito disso tudo. E aproveita e segue a gente em todas as plataformas digitais, acompanhe o Saúde na Mídia de pertinho, acompanhe nossos bastidores no Instagram, a gente também está no Spotify. Saúde na Mídia Oficial, estamos no Spotify, como a Amanda falou, no TikTok, aqui no YouTube. E é claro que a gente quer que você se inscreva e também compartilhe para que a gente alcance o maior número de pessoas com esse conteúdo maravilhoso que a gente entrega para você. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente!